Você já ouviu falar nos médiuns de efeitos físicos? Aqueles que conseguem aparentemente mover objetos ou produzir sons do nada? Será que isso é real? E será que todo espírito participa desse tipo de manifestação? Esse é o tema intrigante do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês os itens 60 e 61 e depois comentar aquilo que eu compreendo sobre o texto. Bora lá para a leitura. Os médiuns de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste, estão em relação com espíritos de baixa esfera, que se comprazem nessa espécie de exibições, e que talvez foram prestidigitadores quando na Terra. Seria, porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam com executar farsas teatrais. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Sabemos que, em química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. Médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm uma energia especial que permite, com a ajuda dos espíritos, que certos fenômenos materiais aconteçam, como, por exemplo, pancadas, movimentos de objetos, sons que parecem ser provocados por algum instrumento, alguma ferramenta, mas que nem há nada próximo ali no ambiente. Mas atenção, quando esses fenômenos acontecem com frequência e até sob comando, geralmente estão ligados a espíritos de baixa elevação que se divertem com esse tipo de manifestação e que muitas vezes foram ilusionistas ou prestidigitadores quando estavam encarnados. Mas é muito importante entendermos que, mesmo esses espíritos inferiores, não fazem farsas ou truques teatrais sem sentido. Eles agem dentro de uma limitação moral e intelectual, mas seguem leis naturais. O espiritismo é coisa séria e não está ligado a espetáculos, a divertimentos. O médium, quando verdadeiramente comprometido com o bem, jamais usa esse tipo de faculdade para entretenimento ou vaidade. Ele serve à luz, não ao show. Muitas pessoas desconfiam dos fenômenos de efeitos físicos porque às vezes eles precisam acontecer no escuro. E isso gera suspeita, é claro. Mas nem por isso os fenômenos são falsos. Sabemos, por exemplo, que na química existem reações que só acontecem no escuro. A luz pode interferir nas composições de elementos espirituais. E com os espíritos acontece algo parecido. A manifestação depende da combinação entre fluidos do médium e do espírito. E em certos casos, a luz atrapalha essa combinação. A mediunidade de efeitos físicos é um campo fascinante, mas que exige muito discernimento e responsabilidade. Nem todo fenômeno é falso e nem todo fenômeno deve ser aceito sem análise. O Espiritismo nos ensina a observar sempre, estudar diariamente e refletir com serenidade e razão. Então, se você é um médium e está recebendo algum tipo de fenômeno espiritual, procure analisar tudo o que está acontecendo. E se você é um participante, está ali para observar e receber uma comunicação, saiba que você também deve agir com responsabilidade, deve agir sempre com a razão, analisando todos os fatos com esse critério, para que você possa ter a certeza da veracidade do que está acontecendo e da importância
do que está sendo ali comentado, comunicado para você pelos espíritos. Se você gostou desse conteúdo e quer apoiar esse canal de luz e aprendizado, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo com quem também busca compreender os fenômenos espirituais de forma séria e consciente. A espiritualidade precisa de mais canais que falem com amor, mas também com responsabilidade, e você faz parte dessa missão. Colabore com o nosso canal. Peço a você também que comente se você já presenciou algum tipo de fenômeno espiritual, como o que nós relatamos aqui. Coisas desse tipo às vezes acontecem dentro da nossa casa e a gente não sabe o porquê. E aqui no canal a gente está ensinando a vocês como e por que essas coisas acontecem. A espiritualidade, ela está presente em nosso dia a dia. Precisamos ficar mais atentos. Eu peço a vocês que fiquem em paz, que estudem, que aprendam, que reflitam. Isso é muito importante para o desenvolvimento de todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.